Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Sem Deus, nada podemos. Vamos abrir em Atos 10:3. Atos 10:3. Há muita gente que pensa que a área financeira não é espiritual. É mais espiritual do que você pensa. Muito mais. Para você perceber até que ponto é que Deus olha para as dádivas e tudo o que é feito por nós, veja o que está aqui escrito. Este Cornélio era um homem que dava ofertas, abençoava pessoas, e veja, um anjo lhe apareceu e veja o que é que aconteceu. Estando quase à hora nona do dia, viu claramente a visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Ele disse: Tuas orações e as tuas esmolas ou dádivas têm subido para a memória diante de Deus. Por causa disto, ele não era salvo. E ele foi o primeiro dos gentios a ser salvo. Porque Deus honrou a oração que ele fazia, mas também as dádivas. Dinheiro é algo espiritual. E se você entender assim e perceber que você não depende do ordenado que ganha, mas depende de Deus, então a sua vida vai se transformar por completo. Porque tudo o que você precisa vem dele e vai para ele. Glória a Deus. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Fizeste, obrigado por Tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu sou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti, Senhor. Sabemos que de nada teremos falta. Em ti confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Lucas 24:49 e vamos continuar a falar do Espírito Santo. Glória a Deus que falamos deste nosso companheiro de todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Faltam todos os minutos, mas é verdade. Ele está connosco sempre. Ele nos abençoa, nos dirige, nos mostra o caminho que devemos andar, mostra aquilo que devemos fazer, nos ajuda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por este Espírito Santo que está sempre connosco. Em nome de Jesus. Eu quero-vos mostrar, em Lucas 24:49, eu quero-vos mostrar o que é que Jesus falou. Jesus deu muita importância e deu muito ênfase ao Espírito Santo, mostrando que era de grande valor para nós termos a direção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós.
A presença do Espírito Santo em nós ficamos cheios do Espírito Santo e há uma manifestação. E vocês já vão ver mais à frente, eu vou-vos mostrar essa manifestação e a prova de que nós já fomos cheios do Espírito Santo. A partir dessa altura, tudo em nossa vida muda. Agora, isto funciona assim. Se você tem uma fogueira em casa, ou uma lareira, se meter lá lenha e acender, ela acende. Ela fica, vai consumindo a lenha. Mas se você não continuar a meter lenha, ela vai se apagar. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Você tem que continuar a buscá-lo, a orar. Ele vai lhe dar a direção, você tem que obedecer. E fazendo assim, vai aumentando a presença do Espírito Santo em si. Eu quero-vos mostrar agora a vontade de Jesus para conosco. E eis que sobre vós envio a promessa do Pai, do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus tinha acabado de ser ressurreto, apareceu aos seus discípulos e diz isto. Cuidado, vocês têm que ficar aqui, têm que ficar em Jerusalém. Só depois podem fazer a minha obra. Só depois podem pregar o Evangelho a toda a criatura. Porque vocês vão ficar revestidos de poder. Eu vou voltar a ler. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu aconselho a todas as pessoas a ler. E você diz assim, pois, ler isto ou aquilo. Não. Eu aconselho todas as pessoas a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia. Principalmente o Novo Testamento. Porquê? Você vai ver, se você agarrar no livro, eu não sei quantos, eu posso até procurar aqui e dizer, mas quantas vezes só no livro de Atos, é muito rápido, eu mostro já e digo quantas vezes é que o Espírito Santo é mencionado no livro de Atos. O que é o livro de Atos? É os Atos dos Apóstolos. E para você ter uma ideia, no livro de Atos, o livro, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, e depois de Jesus ascender aos céus, os apóstolos, os discípulos, começaram a fazer a obra do qual Jesus os mandatou para fazer. E começaram a pregar por todas as partes. E o livro de Atos é a descrição de tudo o que foi acontecendo que eles foram fazer. Só no livro de Atos, a palavra Espírito Santo aparece 41 vezes. E eu aconselho você a agarrar e ler o livro de Atos. E você vai ver o Espírito Santo a dirigir, o Espírito Santo a dizer, façam isto. O Espírito Santo a mostrar que deviam fazer aquilo, a mostrar que não deviam de ir pregar ali, a não fazer assim. O Espírito Santo a mostrar as pessoas que devia de selecionar. Separem-me a Paulo e a Bernabé para a obra que eu os tenho preparado para eles. O Espírito Santo a operar, a mostrar, a dirigir, a abençoar. Ouça, o Espírito Santo a mostrar mentirosos. Você entende? O Espírito Santo mostrou a Pedro alguém que estava a mentir para ele. E Pedro disse, não estás a mentir a homem, estás a mentir ao Espírito Santo. E morreu na hora. 41 vezes são mencionados. Eu aconselho vivamente, se você quer saber mais do Espírito Santo, leia o livro de Atos. Veja o que é que aconteceu com os apóstolos. A direção que eles tinham. Eles agarravam, sentiam que não deviam de ir para um lado, eles não iam para o outro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos desta direção agora para a igreja atual. Muito, muito, muito. Não só para a nossa vida particular, mas para tudo, para toda a igreja. Fazer o que Deus quer, não o que nós queremos. Eu há pouco tempo eu contei que Deus falou comigo, mostrou-me e perguntava assim: se eu agora alterasse a tua vida, se coisas alterassem na tua vida,
o que é que tu fazias? E eu pensei, não, há tanto para fazer, tinha que pensar bem, há tanta coisa para fazer, e tanto isto, tanto aquilo. No dia a seguir voltou-me a perguntar a mesma coisa. E eu disse, segunda vez, a mesma pergunta, quer dizer que à primeira eu não respondi bem. Eu disse, senhor, tu sabes exatamente o que Jeremias disse, tu sabes, senhor, tu sabes. Que saiu alguma coisa, tu sabes. Mas no terceiro dia ele voltou-me a perguntar outra vez a mim. E aí eu entendi. Às vezes somos lentos a entender algumas coisas. Por isso é que Deus, com a sua infinita paciência e misericórdia para conosco, perguntou-me outra vez a mesma coisa. Se acontecesse, mudasse agora alguma coisa na tua vida, o que é que fazias? E eu disse, Senhor, eu ia orar a ti, buscar-te, para saber o que é que tu querias que eu fizesse. Esta é que é a resposta correta. Ouça, a vida pode ser sua, mas eu lhe garanto que você não sabe tudo. Mas o Espírito Santo sabe. E quer ajudar a ter uma vida melhor, quer a ter alegria na sua vida. Você pode dizer, não, então vou ter isto, vou ter aquilo. Não tem a ver com bens pessoais. Você até os pode ter. Mas tem a ver com você viver uma vida feliz, fazendo e tendo a direção do Espírito Santo que o ajuda e o abençoa. Por isso é que Jesus diz, ficai aqui, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero dar ênfase, dar realce a este poder, revestidos de poder. Eu quero que você entenda que este Espírito Santo foi aquele que foi buscar Jesus aos mortos, o ressuscitou e levou ao céu. Foi preciso um poder tremendo para, ao fim de 3 dias, estando Jesus morto, foi preciso um poder tremendo para o suscitar e tirá-lo das garras do diabo. Por causa desse poder, desse pagamento que Jesus fez com a sua morte, veio a ser a nossa eterna salvação. Veio a ser o perdão dos nossos erros. Porque infelizmente erramos. Esse poder que fez ressuscitar Jesus dos mortos, ainda hoje faz tremer o planeta. E ainda hoje, nós que somos dirigidos pelo Espírito Santo, podemos fazer abanar este planeta. As circunstâncias à nossa volta. A um dos meus familiares, nomeadamente a um dos meus filhos, eu disse há pouco tempo, mas tu estás à espera de quê? Ficou a olhar para mim e eu disse, estás à espera de quê para orar? Estás à espera do quê para mudar as coisas na tua vida? Estás à espera de quê? De confiar em Deus para que as coisas comecem a mudar por completo? Para aquilo que tu não estás a gostar que está a acontecer na tua vida, pare de acontecer. Estás à espera de quê? Eu fiz-me lembrar esse familiar de um problema que teve. Eu disse, tu foste ao médico. O médico te resolveu na altura, mas depois voltou tudo outra vez. E depois o que é que tu fizeste? Já não foste ao médico, vieste ter comigo. Nós orámos os dois e no dia a seguir já não tinhas nada. Então, achas que fui eu que fiz isso? Dizia eu. Não, não fui eu, foi Deus. O mesmo Deus que te pode abençoar em tudo o resto. Nós podemos mudar tudo na nossa vida, no nosso trabalho, seja onde for, podemos mudar só orando e confiando. Porque o Espírito Santo nos ajuda. Mas eu agora vos quero mostrar o que é que aconteceu. Eles ficaram em Jerusalém, esperaram a promessa do Pai. E agora vamos abrir em Atos 2. Atos 2, versículo 1. Porque é a partir de aqui que começamos a ver
a experiência real do Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo e só a partir daí é que ele começou a fazer a obra, como eu vos falei da última mensagem, a última reunião. Ele foi em tudo o nosso exemplo. Ele tinha a direção do Espírito Santo nele, mas também nos disse que nós teríamos, que não nos deixaria órfãos, que iria nos enviar um Consolador que estaria conosco e que nos ajudaria. E agora veja aqui em Atos 2, e cumprindo o dia de Pentecostes, Pentecostes é uma festa dos judeus. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eles reuniram-se todos para orar. E estavam lá, e de repente, do céu, um som, como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como como de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. A manifestação que eles foram cheios do Espírito Santo é que eles começaram a falar uma língua que não entendiam. Se você continuar a ler, nós não vamos ler, porque é um pouco extenso, mas se você continuar a ler, você vai ver que muitos de povos ali à volta, que falavam que não o hebraico, não o aramaico, começaram, à medida que eles estavam a orar a línguas, começaram a ouvir eles a falar a língua deles. A línguas de outros países. Era a mesma coisa. Eu falo português e eu começar a orar em línguas e pessoas inglesas começaram a ouvir eu falar inglês, outras pessoas começaram a ouvir a falar em francês, a ouvir falar em alemão. O que é que isto quer dizer? Que Deus se estava a manifestar para essas pessoas. Não quer dizer que obrigatoriamente isso vai acontecer, mas pode acontecer. Grande parte das vezes, eu sou sincero, eu já orei em línguas várias vezes e eu nunca tive interpretação das línguas que orei ou outra pessoa, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa já ouviu alguém orar em línguas e ela conseguiu traduzir o que é que a pessoa estava a falar. Porque Deus lhe deu a possibilidade dela entender o que é que a pessoa estava a falar. Daqui aconteceu exatamente o mesmo. E todos ficavam e diziam, mas não são estes pescadores, não são estes homens sem cultura, como é que eles conseguem falar as nossas línguas? E então Pedro levanta-se e começa a falar e explica que isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a criatura. A promessa do Pai. Esta promessa do Pai é a promessa do Pai que nós precisamos de nós. A manifestação do Espírito Santo, nós precisamos dela. Precisamos dela, ouça, acredito, para tudo. Nós precisamos desta direção, porque sem ela, a nossa vida fica realmente um vazio. Nós precisamos dela porque ela nos vai orientar. Eu vou-vos dar o exemplo. Nós agora temos telemóveis, e graças a Deus, os telemóveis que temos, agora chamam-se smartphones, telefones espertos, não é? Mas eles não são tão espertos como o Espírito Santo. Mas, apesar da esperteza contida neles, nós metemos uma morada dentro dos nossos telemóveis e dizemos que queremos ir para lá e ele mostra-nos o caminho que devemos de ir para lá. O Espírito Santo é algo muito parecido, só que nós sentimos dentro de nós, sem precisar de telemóveis, sem precisar de nada, sentimos. Ele nos dá a direção, nos mostra o que fazer, como fazer, as melhores decisões tomar, mesmo às vezes contrariado a nossa vontade. Eu já expliquei que eu oro por assuntos e, por exemplo, às vezes eu oro por um assunto e acho que devo ir por um determinado caminho, mas o Espírito Santo mostra-me que é por outro caminho que eu devo fazer, é outra decisão que eu devo tomar, e eu anulo imediatamente a minha decisão e faço a que o Espírito Santo me está a mostrar. Imediatamente. Mas, no entanto, se eu estou a orar e eu tenho a direção para um determinado sítio, o Espírito Santo mostra-me também que é por esse sítio, eu volto a orar outra vez para ter a certeza absoluta. Mas quando é contrário à minha vontade, eu instantaneamente faço. Porquê?
Porque percebo que não é a minha carne que está a tomar a decisão, é o Espírito Santo que está a tomar. Ele sabe mais do que eu. Ele sabe mais do que todos nós. Ele nos pode orientar, ajudar. E muitas das vezes, às vezes de maneiras muito estranhas. Acredita em mim. Eu vou poder dar um exemplo, lembrei-me agora. Um determinado pastor agarrava e era de um grupo de jovens, e o grupo de jovens, ele começou a falar a direção de Deus, o comportamento que um homem de Deus devia ter. E uma das crianças que lá estava virou-se e disse assim, e disse em voz alta, disse que, mas o meu pai não faz nada disso. Só que o pai dele era um pastor acima dele, do pastor que estava a falar. O pastor ouviu, não disse nada, mas o menino chegou a casa e contou que o pai não estava a fazer o que era correto. Aquele pastor não gostou nada, porque este pastor nem sequer apontou o dedo a ele. O filho é que, perante o que o pastor estava a falar, viu que o pai estava a fazer coisas que não eram corretas. Foi o menino que disse, não foi o pastor, mas ele voltou-se contra o pastor e começou a a exigir coisas deles, pronto, a criar-lhe problemas. E houve um dia que entrou na sala esse tal pastor e o outro pastor já estava a orar. E quando entrou, o Espírito Santo disse-lhe para ele, vai lá e pede-lhe perdão. E ele disse, eu é que vou pedir perdão? Então ele é que me está a fazer mal a mim e eu é que vou pedir perdão? Eu não fiz nada. Vai pedir perdão. E este pastor foi ter com o outro que era superior a ele e disse-lhe, eu peço perdão porque eu fui muito, julguei-o muito. Eu, perante a informação que recebi, julguei-o por isso. Por isso eu peço perdão. O outro pastor falou com ele e continuou a falar com ele, aceitou o perdão dele e mudou a atitude para com ele e nunca mais o perseguiu. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Deus diz, minha vingança, eu retribuo. Numa altura que este pastor estava de férias, o outro pastor, que era acima dele, foram encontradas coisas, provas contra ele e ele foi expulso da igreja. Você pensa, mas eu queria que a justiça fosse para a minha mão. Você quer mesmo? Eu sou sincero, eu não queria. Eu não queria ter sangue nas minhas mãos. De forma alguma. Então, vemos aqui uma direção do Espírito Santo. Uma direção, muitas das vezes, para fazer aquilo que às vezes nós não queremos fazer. Orar por aquelas pessoas que nós às vezes não queremos fazer. Abençoar aquelas pessoas que às vezes até nos estão a fazer mal. Mas é a vontade de Deus para nos abençoar. Você está a ouvir? Para nos abençoar. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar numas línguas estranhas que ninguém entende e que ninguém sabe o que diz, mas esta oração é a oração perfeita perante Deus. A oração que Deus coloca, através desta linguagem estranha, coloca as palavras corretas na nossa boca. Mas eu quero que você entenda porque é que este Espírito Santo veio ser derramado sobre nós. Vamos a João 15:5. João 15:5. Já vamos voltar a Atos. João 15:5. Jesus estava a pregar e falava sobre as videiras e as varas. As varas são colocadas nas videiras. Eu não percebia muito de agricultura e principalmente de vinícola, mas explicaram-me como é que se fazia.
E então o que é? Agarram na videira, agarram numa faca, fazem um corte na videira e depois na vara fazem como fosse uma cunha, como tivesse quase a afiar um lápis, só que só de um lado e do outro, uma cunha, e espetam na videira e depois atam para que a seiva que corre dentro da videira comece a correr por dentro da vara. É muito giro, porque a videira pode ser de uvas pretas e você pode meter lá uma vara de uvas brancas. E quando você meter a vara de uvas brancas, vão começar a nascer uvas brancas. Aquilo é muito giro. É impressionante. E Jesus estava a falar sobre isso porque eles eram agricultores e sabiam que se fazia isso. E então todos conheciam, e ele diz: eu sou a videira e vós a vara. Quer dizer que nós fomos enxertados em Deus. Nós fomos colocados em Deus. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Mas eu quero que aqui você perceber uma coisa. Mas onde é que está Jesus? Deus Pai está nos céus. Jesus está nos céus, é o nosso advogado, intercessor por nós. E quem está na terra? Espírito Santo. Então Jesus, através do Espírito Santo, está em nós. Porque nós somos o templo santo do Espírito Santo de Deus Altíssimo. Você está a perceber a importância do Espírito Santo em nós? Porque Ele é a direção de Jesus para as nossas vidas. Por isso é que Ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Nada. Eu já cheguei a ouvir dirigentes de igrejas dizer: não, eu tinha que fazer desta forma errada para saber qual era a forma certa. Então, mas se ele tivesse buscado o Espírito Santo, ele não sabia logo da primeira vez qual era a forma correta? Você entende? Isto funciona assim. Se você precisar de ajuda, você agarra no telefone e liga para alguém que o pode ajudar. Não é? Funciona da mesma forma com o Espírito Santo. Se você o buscar ajuda a ele lhe dará. De outra forma, ele não fará. Claro que ao final de um certo tempo de você tanto procurar ajuda ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a avisá-lo de coisas que você não sabia, de coisas que podem vir mesmo você não o buscando. Ainda há pouco tempo eu fui levado a acordar e a orar com um familiar. Eu fui acordado uma vez, estava de férias, portanto estava com um horário, o que eu chamo horário normal, não o horário de dormir a partir das 6 da manhã até às 3 da tarde, mas no horário normal, a deitar à meia-noite, levantar às 8 da manhã, 9 da manhã. E quando eu estava de férias, fui acordado às 3 da manhã. E Deus, através do Espírito Santo, me mostrou o que é que eu devia ter. Para quê? Para abençoar. Este Espírito Santo quer se mover em cada um de nós, cada vez mais, à medida que nós o buscamos mais, à medida que buscamos a sua direção. Então, mas como é que buscamos a direção do Espírito Santo? Falamos com o Espírito Santo? Porque não? Mas você não se esqueça que todas as suas petições, tudo aquilo que você pede, tem de ser pedido ao Pai em nome de Jesus. Portanto, verdadeiramente você não estará, você sabe que é o Espírito Santo que lhe está a mostrar e a moldar e a ajudar, mas é o Pai que nós temos que fazer os nossos pedidos em nome de Jesus e o Espírito Santo opera. É impressionante porque das 3 pessoas da Trindade, o Espírito Santo é o mais sensível. Portanto, assim,
Está escrito, pode haver blasfêmias contra o Pai, blasfêmias contra Jesus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é permitido. Você rejeitar o Espírito Santo, você está a rejeitar tudo. Está a rejeitar a sua salvação. Está a rejeitar tudo. Eu, infelizmente, e infelizmente principalmente para essa pessoa, conheci uma pessoa que fez isso. Não como tinha percebido logo ao princípio, mas depois eu percebi o que é que tinha acontecido. Você tem que entender uma coisa. Salvação não é para sempre. Você tem que continuar a buscar. Tem que continuar a buscar a Deus. Ouça, não é por acaso que Deus, na criação do homem, depois da criação do homem, todos os dias à tarde, à tardinha, vinha ter com o homem e com a mulher. E lhes mostrava tudo, falava sobre tudo, sobre botânica, como é que os bichos funcionavam, como é que eram, como é que eles eram, tudo. Deus partilhava o seu conhecimento com o homem. Era a escola da altura. E agora, da mesma forma, o Espírito Santo compartilha conosco para nos ajudar. Eu quero-vos levar a este homem, este tal Cornélio que nós falámos há pouco na área financeira. Quero-vos mostrar o que é que aconteceu com ele depois. Atos 10, 44. Vamos voltar a Atos, porque realmente em Atos há muita bênção. Atos 10, eu disse 44, não foi? Penso que sim. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu, porque é daquelas maravilhas mesmo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele disse para começar primeiro por Jerusalém e depois ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Para os judeus, isto era meio complicado. Porque eles acreditavam que eles eram o povo escolhido. E são o povo escolhido. E pensava que era só para eles, só para quem era judeu. Mas foi nesta passagem que Pedro percebeu que não era só para os judeus, era para toda a criatura. Gentil é todo aquele que não é de nascimento judeu ou que não tenha aceitado o judaísmo. Esses são chamados gentios. Nós, que não temos descendência judaica, nós somos considerados gentios. Mas quer dizer que Deus atua connosco de uma forma diferente? Não creio. Deus nos ama de igual forma. Porque nós estamos a buscar Ele. Mas o que é que aconteceu? Cornélio orava, abençoava o povo e apareceu o anjo, como eu vos li há pouco, apareceu um anjo a ele e lhe disse que as tuas orações e as tuas dádivas são ouvidas e vistas perante Deus e então manda chamar um homem que está na tal casa, assim, manda-o chamar, que ele te vai dizer palavras que vai dar salvação para ti e para a tua casa. Ele mandou os tais homens irem lá a essa casa e nessa casa quem estava? Pedro. E Pedro, de repente, vê um sonho e do sonho vê vários animais de várias espécies a vir e Deus lhe diz no sonho, mata e come. E ele diz, não, eu não vou matar uma coisa que é imunda, um animal que é imundo. E Deus volta-se a dizer para ele, mata e come. E nessa altura ele acorda com alguém a bater à sua porta. Ele vai lá e o Espírito diz a ele, estão aqui 2 ou 3 homens à tua procura, vai com eles.
E eles estão à procura dele e ele foi com eles. E quando chegou lá, percebeu que estavam várias pessoas reunidas, uma família inteira muito grande reunida, e que nessa família toda eram todos gentios, não eram judeus. E ele achou estranho, mas ele começou a falar o Evangelho, começou a pregar a palavra de Deus. E à medida que pregava a palavra de Deus, aconteceu isto que nós vamos ler. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, porque Pedro não tinha ido sozinho, tinha ido com outros judeus com ele, que tinham aceito Jesus como Senhor e Salvador, que a partir daquele momento deixaram de ser, eram judeus de nascimento, mas eram cristãos. E os fiéis, que eram da circuncisão, porque os judeus são circuncidados, todos quantos tinham vindo com Paulo, maravilhavam-se ou admiravam-se que o dom do Espírito Santo se tinha derramado também sobre os gentios. Eles ficaram de boca aberta, mas afinal não é só para nós, para toda a gente. Exatamente como Jesus tinha dito. E agora vejam, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, recusar o batismo, para que não sejam batizados a estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Você está a ver? Está a ver a movimentação do Espírito Santo. Glória a Deus. Foi ele que deu o sonho a Pedro. Foi ele que disse para fazer uma coisa que era completamente improvável de um judeu fazer, comer outra espécie de animais, que há certos animais que são proibidos aos judeus de comer. Depois disso, no sonho, estão lá homens, ou antes depois já ter parado de ver o sonho, estão homens que te vêm buscar, vai com eles. O Espírito Santo dirigiu toda a operação. Você está a entender? É exatamente como houvesse uma central de comunicações geral e que lá está o Espírito Santo a tomar a direção, as rédeas de tudo o que está a acontecer. Ele falou, mandou o anjo para que o anjo falasse com Cornélio para mandar pessoas a uma tal casa. Disse a Pedro, Pedro, vem homens a chegar que te vêm buscar, vai com eles. Ele estava, como se costuma dizer, no teatro de operações, a organizar tudo. E Pedro foi lá, viu que eram todos gentios, mas pregou a palavra. E mal pregou a palavra, o Espírito Santo derramou-se sobre todos eles. E eles começaram a falar em novas línguas. E Pedro, os demais que estavam com ele, viram que Deus se derramava também sobre os gentios. Foi o Espírito Santo que dirigiu tudo. Agora entenda uma coisa. Será que Ele não pode fazer o mesmo com as nossas vidas? Não sabe Ele mais de nós do que nós próprios? Amém? Não sabe o Espírito Santo mais de nós próprios? Não sabe o Espírito Santo o que é que nos pode vir a acontecer? Não sabe o Espírito Santo aquilo que Ele pode evitar se falar connosco e se nós tomarmos uma direção diferente? O Espírito Santo está para nos ajudar. Mas nós temos que deixar que Ele faça. Deixar que Ele faça. Às vezes nós não entendemos. Há pessoas, ouçam, mesmo sendo cristãos, que às vezes estão revoltadas com alguma coisa. Essas pessoas, Deus se afastou delas. E a direção e a bênção que essas pessoas dão já não é bênção nenhuma. Então como é que sabemos quem é quem? Pelo Espírito Santo. Uma vez, foi uma reunião de pastores. Nessa reunião de pastores, eu fui lá porque o pastor principal me mandou lá ir. E fui lá com a minha esposa.
Foi uma bênção a reunião. E quando chegámos ao fim, eu então gostei principalmente porque eles se levantaram e diziam: vamos orar uns pelos outros. E eu fiquei contente com isso. Glória a Deus, vamos orar uns pelos outros, vamos nos fortalecer, vamos nos unir. E eu não orei, a pessoa orou por mim. E eu depois pus a mão no seu ombro e orei por ela. E quando eu orei por ela, eu disse uma coisa qualquer. E eu disse: há qualquer coisa aqui estranha. Que eu não falei palavras que eu normalmente falo. Eu não estava a falar em línguas, estava a falar em português, mas achei estranho o que eu disse. Quando saí à rua e ia com a minha esposa a dirigir-me para o carro, Deus disse-me assim: quebra tudo o que oraram por ti. Eu tive que orar para quebrar. Eu não sei o que é que se passava com aquele pastor, mas alguma coisa na vida dele não estava bem. Mas eu só soube disso porque o Espírito Santo me mostrou. Normalmente, na igreja, eu estando na igreja, eu às vezes ouvia falar disto e daquilo, e daquela pessoa, e eu sempre disse a mesma coisa. Eu não sei nada sobre essa pessoa, só sei até o Espírito Santo me mostrar. Até Deus me mostrar. Só a partir daí é que eu sei quem é quem. Até lá, pouco me importa o que dizem. Para mim não chega. O que eu aprendi, às vezes, a confiar no que me diziam e depois, desculpem a expressão, levava nas orelhas de Deus. Eu uma vez ouvi falar muito mal de um pastor. Na altura não era pastor, era bispo. Ouvi falar muito mal dele. E então, de repente, eu estava na escola bíblica. Não, na altura ministerial, estava na ministerial. E quando estava na escola ministerial, entrou esse bispo para dar-nos aula. E eu imediatamente retraí, porque sabia do que é que me tinham contado dele, e eu retraí. E o Espírito Santo, Deus me disse: o que é que estás a fazer? Ele é meu servo. E eu, ups, quem sou eu para questionar a Deus? E então ele falou uma mensagem, falou a lição que tinha para dar, uma bênção, mas mesmo uma bênção muito grande. Mas eu podia perder aquela bênção se tivesse retraído e não tivesse ouvido, deixar o meu coração aberto para entrar aquela bênção. Cuidado com a informação que chega a si. A informação pode vir deturpada, pode ser até certa, mas nós não sabemos tudo. Cuidado. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida e então você fará algo correto. Deixe que as pessoas que chegam a si sejam as pessoas corretas. Até aí como é que você faz isso? Orando. Você pede: Espírito Santo, ajuda-me, e que venha só até mim as pessoas que realmente são tuas, que têm a tua direção, têm a tua bênção. Eu ando a orar que venha até o ministério as pessoas que tu, Pai, preparaste, não aquelas que eu escolher, mas as que tu preparaste para se juntarem a mim, para te servir e glorificar no nome de Jesus. A nossa oração tem poder. A nossa oração pode mudar muita coisa, porque o Espírito Santo se pode mostrar a nós, mudarmos, dirigir-nos. Ouça que o Espírito Santo não nos vai aparecer. Pode não aparecer. Mas Ele nos vai dar pressentimentos, nos vai dar sonhos, nos vai dar revelações daquilo que pode vir a acontecer. Eu sei de uma irmã nossa que teve a sensação, teve a percepção que iria ter um acidente. E o que é que ela fez? Nada. Não orou, não cobrou isso, não fez nada. O que é que aconteceu? Teve o acidente. Mais tarde ela contou: realmente eu tive essa percepção de ter o acidente, mas eu não fiz nada. E teve o acidente. Durante alguns anos eu tive um carro, eu entrava para dentro desse carro, metia as mãos no volante e tinha a sensação de ter acidente. E esse carro, eu orei
consecutivamente por ele. Eu disse, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma, nem incidente algum chegará até a mim neste carro, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que tinha acontecido com aquele carro, nunca percebi, mas eu tinha-o consagrado, tinha orado por ele, tinha acabado, mas cada vez que me sentava tinha sempre a mesma sensação. E houve um dia, na IC19, que eu ia com o carro, ia com alguma velocidade, que ia meio atrasado. Quando eu acabo de subir, eu vejo uma fila imensa de carros, eu não conseguia travar a tempo. E graças a Deus que eles estavam afastados todos da via principal e eu consegui passar por meio deles todos. Foi o correto, foi o que eu consegui fazer para evitar o acidente. Não foi o correto. Mas eu quero que você entenda, apesar de eu sentir, Deus evitou que eu tivesse o acidente. Porque Ele me estava a mostrar e eu estava a orar para que o acidente não acontecesse. Você pode dizer, mas Deus podia ter evitado isso, podia ter feito... Ouça, desculpe. Eu não sei se você já reparou. Foi Deus que criou o oxigênio, correto? Nós conseguimos respirar este ar, o oxigênio. Mas quem respira somos nós. Apesar do ar existir, se você tapar a boca e o nariz, você não consegue respirar. É você que está a respirar. A vida é nossa. E Deus nos quer ajudar, dando-nos a direção de vida, para que nós façamos alguma coisa em relação ao assunto. Você está a entender? Ele é a nossa proteção. É, sim senhor. E nós podemos ver, lemos isso no Salmo 23, no Salmo 91. Ele é tudo para nós. Mas você entenda uma coisa. É você que vai ter que falar palavras que o abençoam a sua vida. Para que Deus possa mover por elas e abençoar a sua vida. Você está a dizer, mas eu não ando a orar nada. Então o que é que você espera receber? Tudo que o homem semear é isso que vai colher. O que é que você está a semear? Nada. Então o que é que você vai receber? Eu quero que você entenda que aquilo que Deus fazia no princípio, no Éden, que era vir ter o Adão e Eva, Ele quer fazer o mesmo conosco. Ele quer estar conosco. Ele quer nos ajudar em toda a nossa caminhada, em todo o trajeto que Ele já planeou para a nossa vida. Ele quer nos ajudar. Por favor, muitas das vezes há portas que nos abrem, que nós não temos a certeza o que é que devemos fazer, se devemos fazer isto ou aquilo. Busque a direção de Deus para que Ele possa mostrar através do Espírito Santo o que você deve fazer. Não rejeite a bênção de Deus na sua vida. Eu há pouco tempo contaram uma coisa, eu ouvi até uma coisa e eu achei giro. Houve um dado homem que ia entrar num lugar grande, num prado grande, ia entrar e à porta estava um homem e disse para ele, olha, cuidado, aí há um boi bravo. E ele virou-se o homem, não, Deus é por mim, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a tempo. Eu creio nisto também que ele falou. Mas nós temos de ter consciência e ter cuidado com as coisas. Ele entrou e claro que o boi foi logo atrás dele, ele correu e tal. Depois de levar umas chifradas, depois de mandar para o chão, depois de todo, ele arrastou-se até à saída. E depois quando se arrastou até à saída, ele disse, Deus, então tu não me protegeste? Tu não dizes que mandas os teus anjos para me proteger em todo o meu caminho? E ele disse, e Deus respondeu, sim, aquele com que falaste à porta era um anjo a avisar-te. Nós temos de ter cuidado com tudo na vida. A Bíblia diz, sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Isto quer dizer que em tudo devemos ter cuidado. Por favor, não é aquele que lhe bate nas costas que é seu amigo.
Não é aquele que diz ser seu amigo, que realmente é seu amigo. Cuidado com isso. Você peça ajuda a Deus para revelar quem é quem. E você vai ver quem é quem. Ontem, eu fui levar um dos meus familiares e vinha com um dos meus filhos e contei-lhe um pouco da minha história com a minha esposa, de como tudo começou. E à medida que fui contando, eu lhe disse que se não fosse da forma como aconteceu, eu nunca teria me juntado e casado com a minha esposa. Era impossível. Nós fomos juntos de forma sobrenatural. Mas se não acontecesse daquela forma, eu nunca iria chegar até ela. Eu nunca iria falar com ela. Nunca, nunca. Porquê? Eu estava à espera em Deus. E esperava de Deus. Não buscava. Embora eu quisesse ter uma esposa, eu orava todos os dias e diz: quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Era isto que eu orava. Mas eu esperava. Foi Deus que me juntou à minha esposa. Mas se não fosse assim, se calhar nunca me colocaria nem falaria uma palavra para a minha esposa. Nunca. Só da forma como ele juntou, só da forma como tudo aconteceu, é que pôde nos juntar. Eu dependia do Espírito Santo, da direção dele. E foi por ter recebido a direção dele que eu fiz tudo o que fiz. E a busquei, e a procurei. Porquê? Porque eu queria o que Deus tinha de bom para mim. Eu queria a direção dele. Será que foi tudo um mar de rosas? Não, não tem sido. Mas graças a Deus, eu lhe posso dizer, tem sido muito bom. Muito bom. Foi o grande presente que Deus me deu. Para além de, talvez esse foi o primeiro e grande presente, depois dos meus filhos e tudo mais, foi tudo bênçãos para a minha vida. Mas a bênção maior, sabe o que é? Que ele não parou por aí. Ele continuou. Ainda continua. Continua a mostrar-me o caminho que eu devo seguir. Eu estou-vos a falar disso não por causa da minha experiência pessoal, das bênçãos que eu recebi, não. Para que você deseje ter este Espírito Santo em si. Para que você deseje ter a direção de Deus na sua vida. Para que você possa começar a saber mais do que sabe. Que Ele vai mostrar muito mais. Muito mais mesmo. Eu dou glórias a Deus porque eu vejo familiares meus a agarrar-se a Deus e a orar. A confiar em Deus. A orar, Pai, eu sei que isto vai acontecer assim, vai acontecer desta forma, daquela forma. Você podem me dar muita coisa, mas este para mim é o maior presente de todos. É os meus familiares buscarem a Deus. É a maior recompensa. É os meus familiares confiarem em Deus e as suas vidas começarem a ser transformadas por este grande e poderoso Deus que é o nosso. Sem Ele, sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos. E eu quero que você entenda isso, compreenda isso e faça diferença na sua vida. Porque Ele pode fazer muito mais por si do que você pensa. Se calhar, algumas coisas que você está a fazer, você está a sentir que não deve fazer dessa forma. Não faça. Mas
mas assim vai contra a minha vontade. Pois, você não sabe que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Por isso é que eu vos disse, quando eu oro, se eu sinto ir para um outro lado diferente daquela que é a minha vontade, eu vou logo para o lado que o Espírito Santo está a mostrar, contrariando a minha vontade, porque eu sei que eu estou a ir para o melhor caminho. Eu estou a ir para uma solução melhor. Então já não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Entende? E isto vai acontecer sempre? Não vai acontecer sempre, vai acontecer só toda a vida. Enquanto você estiver no planeta Terra, isso vai acontecer. Porque o diabo vai nos tentar agarrar e deitar para baixo, vai nos tentar agarrar e tomar as decisões erradas. Para que, em vez de nós sermos cooperadores com Deus, estejamos a lutar contra Deus por causa da nossa vontade, do que nós queremos ou da influência que nós recebemos do diabo para fazer. Quando a pessoa começa a dizer eu é que sei, não, é como eu quero, é o eu. Começa logo a dar problema. Logo a dar problema. Logo. Quero-vos dizer uma coisa. Sem Deus nada podemos fazer. Sem a direção deste Espírito Santo nada podemos fazer. Então busque ser cheio do Espírito Santo. Busque buscar a Deus. Orar. Busque ler. Leia este livro de Atos. Você vai ver que é do princípio ao fim, você vai ver que é uma bênção. Você vai ver os apóstolos a fazerem milagres atrás de milagres. Você vai ver o Espírito Santo a dirigir as suas vidas. A mostrar o que devem e não devem fazer. Para onde ir. A mostrar o que é que as pessoas estavam a pensar. O que é que as pessoas intentavam fazer. A desmascarar pessoas. Alguém estava a pregar o Evangelho e de repente estava a pregar o Evangelho e alguém começou a contrariar. Alguém que fazia magia começou a contrariar. Eu não sei qual deles foram. Um dos apóstolos agarrou, olhou para ele e disse assim: vais ficar cego durante um tempo. Porque estás a contrariar os caminhos de Deus. E ele ficou cego na hora. E buscava alguém que o dirigisse. Ficou cego na hora. Não estamos a brincar. Isto não é brincadeira. Não é brincar às igrejas. É brincar com Deus. É estar com Deus. Eis que do alto seremos revestidos de poder. Você sabe que há uma passagem que eu li há algumas reuniões atrás em que os discípulos entraram numa cidade de samaritanos e nessa cidade os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. E eles, os samaritanos perceberam que eles iam para Jerusalém e então não os receberam muito bem. E os discípulos, na altura de Jesus, acharam que aquilo estava errado. E então viraram-se para Jesus. Jesus, queres que fales para eles como Elias e que deixa fogo dos céus e os consuma? E Jesus os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito sois. E nós passamos por isto e dizemos assim, pois realmente, pá, não estamos cá para destruir ninguém. Glória a Deus. Mas você não percebeu nesta história toda uma coisa. É que os discípulos tinham mesmo o poder de poder dizer caia fogo do céu. Por isso é que Jesus os repreendeu para não fazerem isso. Você entende que existe realmente poder em nós? Quando às vezes falo de Jesus, de igreja, algumas pessoas ficam assim, começam a franzir o nariz e a dizer fracos e tal. Eu quase sempre sorrio um pouco e não digo nada, claro.
mas eles não sabem o poder que nós temos nas mãos. Não sabem. Eu acho que cada um de nós ainda não sabe verdadeiramente o poder que temos nas mãos. Porque está em nós a capacidade de orar e mudar tudo. Ouçam, tudo. Quando eu digo tudo, é mesmo tudo à nossa volta. Às vezes as contrariedades da vida que nos aparecem são exatamente como aquele corredor da pista de obstáculos. As pistas de obstáculos são barreiras que vão aparecendo e ele tem que saltar e depois corre mais um bocado e salta outra, corre mais um bocado. Será que as barreiras estão lá para evitar dele ganhar a corrida? Não, estão lá para ele aprender a saltar por elas. E muitas das vezes aquilo que vem à nossa vida são obstáculos, exatamente para nós aprendermos a vencê-los, para que os próximos que vierem, nós já sabemos o que temos que fazer para ultrapassá-los. As coisas não vêm à nossa vida para nos derrotar. As coisas vêm à nossa vida para nós aprendermos a vencê-las. Para que em tudo tornemos mais que vencedores. Por favor, entenda que se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Eu gosto muito, principalmente no Velho Testamento, podem vir contra ti por um caminho, mas vão fugir por 7. Isto quer dizer que vão vir, ou podem vir, mas a garantia é que vão ser desbaratados por 7 caminhos, vão ter que fugir. E nós temos de ter consciência disso, que alguma coisa às vezes menos boa pode vir às nossas vidas, mas nós temos o poder, nós temos a capacidade de mudar as coisas. Confiando em Deus, orando, declarando a bênção para as nossas vidas. Se Deus é por nós, ninguém pode. Se Deus é por nós, ninguém. Por favor, busque esse Espírito Santo. Desejo. Eu contei na reunião passada que eu fui batizado no Espírito Santo, já depois de ter sido batizado nas águas. Aqui em Cornélio nós vemos exatamente o contrário. Ele foi batizado primeiro no Espírito Santo e depois é que foi batizado nas águas. Pode acontecer. Mas eu, por acaso, foi o contrário. Eu fui batizado nas águas e depois fui batizado no Espírito Santo. Como é que eu sei que fui batizado no Espírito Santo? Eu comecei a falar numas línguas que eu não conhecia e ainda não conheço. Não sei o que é que estou a falar. Não é nenhuma língua conhecida, nem alemão, nem francês, nem inglês. Não. Fora. Mas sei que se fazendo, eu estou a fazer a oração perfeita. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos orar. Eu estou a sentir fazer isto e eu vou fazer, em nome de Jesus, eu faço o que eu sinto. E nós vamos orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E nós vamos todos ficar de pé, no nome de Jesus. Amém? Vamos todos ficar de pé. Entenda que nós temos que desejar ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Como é que desejamos? Pai, eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. É só isso. Às vezes as orações mais simples são as melhores. Eu continuo a entender que é da maneira mais simples que a gente deve orar. Não é das maneiras mais complicadas. Não é dizer, Pai, olha isto. Não. É pá, coisas simples. Algum filho me vem pedir alguma coisa, ele fala-me a termos simples. Se eu começar a fazer muita complicação, eu disse, espera aí, não estou a perceber nada. Fala outra vez, o que é que queres? Simples, coisas simples. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, eu quero receber e ser cheio do Espírito Santo. Abençoa-me, Senhor. Em um nome de Jesus. Que o teu presente que deste à humanidade venha para a minha vida também.
no nome de Jesus. Agora deixa-me orar. Pai, é da tua vontade e é da tua palavra, que a tua palavra diz que todos sejam cheios do Espírito Santo. Por isso eu declaro no nome de Jesus, sejam todos cheios no Espírito Santo. Não só nesta reunião, mas também ao assistir a estes vídeos, sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Cara de brad barcar no maroto, cor de barqueira de barqueira de maré de barqueira de barqueira de cor de barcar no mahar maré de baroda burudi, cor de barqueira de barcar no maroto rodo. Cara de barqueira de maré de baroda rodo, cor de arqueira cara de mahar maroto baroda birde. Cara de barqueira burno maroto barcar de maré de birdi, cor de barqueira de maré de barada rodo. Cara de barcur de barqueira de barcar de maroto cor de barcar de maré de birde barcur de barcar de maré. Cara de burro de barcur de maré de birde 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 cor de birde birde. Cara de barra maré de birde birde cor de baroda rodo. Cara de Pai, eu creio em ti. Tu já estás a fazer a obra para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.